Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso Podcast Expert Podcast Fiz Insight. Estamos mudando esse slogan. É um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, baseado nas melhores evidências científicas disponíveis no cuidado para o tratamento da dor. Hoje a gente vai tocar num ponto primordial no gerenciamento das dores musculoesqueléticas, seja de coluna, cabeça, ATM, joelho, tornozelo, para que você entenda o elo que liga o tratamento da dor à sua alimentação. Lembrando que a alimentação é apenas um dos 5 pontos primordiais para que você tenha controle da dor. Quais são esses pontos? Ponto 1, alimentação. Ponto 2, sono. Ponto 3, controle do estresse. Ponto 4, hidratação. Ponto 5, atividade física regular, no mínimo 4 vezes por semana. Esses são os 5 pilares para que você tenha controle da dor de forma absoluta e de forma autonômica, vamos dizer assim. Você não vai precisar de ninguém para controlar sua dor, para tratar sua dor. Você vai saber quais são as ferramentas para obter êxito no seu tratamento, na sua prevenção. Mas hoje eu quero tocar num ponto específico da alimentação para te fazer entender por que o comer é tão importante para controlar a dor. Vamos lá. O sistema nervoso central é o sistema que controla a sua dor. O seu cérebro, a sua medula, os seus nervos espinhais, os seus nervos periféricos, eles transmitem toda a informação nociceptiva, seja de pressão, temperatura, vibração e por aí vai, e mandam, pela despolarização dos canais de cálcio, um impulso ao motoneurônio lá da medula, que faz uma sinapse e manda para o cérebro. Lá no cérebro, baseado no seu sistema de cultura, crenças, pensamentos e emoções, e experiências prévias não assimiladas e muitas outras coisas que a neurociência ainda há de descobrir, ela vai definir se aquela informação tátil, sinestésica, vibratória ou de temperatura é uma ameaça para você e vai te abrir um alarme, que é o alarme da dor. Dona Fátima, minha querida, que tem a filha mais competente desse mundo na área, como você está? Um beijo para a senhora, viu? Então, olha só. A gente precisa entender que tudo isso está interconectado e, a depender da sua percepção implícita de ameaça, você vai ter o alarme da dor ligado para te mostrar que tem algo errado ali. Tendo algo errado ali, você vai começar a se proteger e essa proteção vai gerar mais tensão muscular e essa proteção vai gerar um comportamento que a gente chama que é mal adaptativo, ou seja, seu jeito de andar muda, seu jeito de agachar muda, seu jeito de dobrar muda, de estender uma roupa no varal muda, de vestir uma camisa muda, porque você está com medo da dor. E aí o seu cérebro pareia todos esses estímulos e geram em você respostas condicionadas. Se, por exemplo, você travou tirando a mala do carro, né? Você travou tirando a mala do carro, você pareou alguns estímulos, não só o peso na mala, não só abaixar, mas a situação que você estava vivendo naquele contexto. Então, se, por exemplo, você estava, depois de 7 anos, brigando com sua esposa, para os dois tirarem férias no mesmo período, para aproveitarem juntos férias pela primeira vez, e você estava se sentindo cobrado com a ameaça de divórcio, porque simplesmente não conseguia tirar férias no mesmo período que sua esposa, o travar tirando a mala do carro não vai ser só um travar tirando a mala do carro, porque o seu cérebro pareou tudo no seu ambiente. O contexto de estudo, Dadá, o grande Dadá, um abraço, meu amigo. O contexto de estudo, o ambiente de estudo. Quem está aí na formação em TCC do Wesley Delanogri, está vendo o quanto ele bate na situação do contexto do paciente. O contexto é mais importante do que o próprio resto, né? Se você pegar pessoas com câncer, né, em ambientes familiares com super suporte, né, em ambientes familiares que te gerem humor, né, para que você seja feliz durante o processo de tratamento do câncer, a sua chance de sobrevivência é muito maior do que se você tiver num ambiente familiar com vários conflitos emocionais, sem nenhum humor, diversão ou lazer e com restrições para acesso à saúde. Então o contexto define até como o seu sistema imunológico vai rebater a situação de uma doença grave como um câncer, só para você ter uma ideia. Mas voltando para o contexto que nos é de competência, que é o contexto da dor, eu quero te dizer que para quebrar todos esses comportamentos viciosos que a dor gera, a gente tem uma estratégia chamada exposição gradativa. Então, por exemplo, se você
chega aqui com a crise de dor cervical irradiada para o braço, eu deito você nessa maca, peço para você fazer um exercício bobo contra esse travesseiro aqui, você acha, pô, meu Deus, mas isso não está tão inflamado, não está tão fora do lugar minha coluna, esse exercício besta vai me melhorar o quê? Você já gera uma expectativa ruim. E quando eu abaixo a sua expectativa e te entrego mais resultado, eu violo a sua expectativa. Porque quando você sai desse exercício, esse exercíciozinho besta aqui, levanta rodando mais o pescoço, sentindo mais dor, jogando mais o braço atrás, melhorando a elevação do seu braço, você fala, meu Deus, como é que pode? Só isso melhorou? Pronto. Essa exposição gradativa fez com que você violasse a sua expectativa e abrisse uma janela no seu cérebro que a gente chama de flexibilidade mental para aderir a novas sugestões de um cara como eu, que não sou ninguém, de perto de bilhões de profissionais pelo mundo, mas que geralmente lido com pacientes que me dão muitos conflitos de hierarquia, tipo, Caio, quem é você que está me falando isso se o médico me disse que está inflamado? Caio, eu fui no Einstein, no melhor do Brasil, e ele disse que eu tenho que operar. Você está dizendo que eu não vou operar e vou melhorar em 3 meses? Quem é você? Então, quando a gente bate com pacientes que têm esse conflito de hierarquia muito forte, a gente simplesmente precisa fazer meia volta para comer pelas beiradas. Como é comer pelas beiradas? Validar toda a experiência negativa que o paciente teve com profissionais anteriores e explicar a sua forma de trabalhar sendo honesto e transparente com o paciente. E falar para ele o seguinte, que é o ponto crucial dessa live, que você vai entender qual é o elo entre a fisioterapia musculoesquelética e a nutrição, que é simplesmente dizer para ele assim, olha, meu paciente, existe um fenômeno chamado analgesia induzida pelo exercício. Toda vez que a gente faz exercício de moderada a alta intensidade, a gente tem um estímulo no cérebro que descarrega uma substância que você está comprando na farmácia, que é o opioide endógeno. E esse opioide endógeno gera analgesia, isto é, controle da dor. Esse controle da dor, sim, é momentâneo, vai durar cerca de 2, 3, 4 horas no máximo. E por isso a minha prescrição de exercício em casa, você vai ter que fazer 3, 4 vezes no dia. Como é que está a sua rotina para isso? Minha rotina para isso não dá para fazer 5 vezes no dia, não dá para fazer 4. Qual que é a sua prioridade? Você acha que essa dor está te incapacitando? Se não está, você toma remédio e não precisa tratar comigo. Porque se ela não está te incapacitando, você vai comprar um Dorflex ali na esquina da farmácia. E você vai continuar numa vida de 10, 15, 20 anos sobrecarregando seu sistema gastrointestinal até ter uma retrocolite ulcerativa, até você ter uma gastroenterite, porque está tomando remédio demais, e até você ensinar o seu sistema nervoso central a fazer, sabe o quê? Seu sistema nervoso central, ele vai fazer uma coisa que a gente chama de retroalimentação negativa. O que é a retroalimentação negativa? É o processo pelo qual você já tomou tanto analgésico na sua vida e o seu corpo desaprende a liberar o analgésico de tanto que você ensinou a ele a não fazer isso. Como assim, Caio? Imagine que seu corpo está aí precisando de analgesia e você tem a analgesia induzida por exercício para obter essa analgesia, mas você não faz exercício. Porque é mais fácil tomar uma dipirona, tomar um Dorflex, tomar um Duodecadron, tomar uma Diprospan injetável, tomar um Mioflex, tomar uma cloridrato de ciclobenzapina, sei lá, uma porrada de analgésico livre você consegue comprar, né? E aí seu corpo fala assim, para que eu vou gastar energia liberando opioide aí, se o cara já tá botando todo dia 3, 4 opioides aqui dentro? Não vou gastar energia, e o cérebro começa a entrar em desamparo aprendido. Você ensinou o cara, você se ensinou a não liberar analgésico. E o que é que vai acontecer com você? Vai chegar um momento que nenhum remédio vai fazer efeito, você vai estar com um quadro crônico e o seu tratamento vai ser muito mais complexo e a sua resposta ao exercício vai ser muito mais limitada e demorada. Então, ou você cria o senso de urgência agora para tratar de fato uma dor que pode gerar incapacidade, ou você espera ela te gerar incapacidade. Caio, que diabo você define como incapacidade? Por exemplo, Dona Maria, uma paciente minha, que não conseguia carregar o filho no colo. Ela não tinha limitação das atividades diárias de casa, o neto no colo, perdão. Ela não tinha limitação das atividades diárias de casa, mas ela não conseguia carregar o filho no colo. E para ela, repito, era incapacidade de não carregar o filho no colo. Para você, incapacidade pode ser não exercer sua atividade profissional. Por exemplo, imagine aí,
Cadê? A Dailton aí, que eu sei que é fisioterapeuta. Gisiane, que eu sei que é fisioterapeuta. Imagina aí você como eu, autônomo, empresário individual, precisa de pacientes para ter o seu faturamento, desencadeia uma crise de dor lombar, uma crise de dor no joelho, não consegue trabalhar. Você pode até, sei lá, ter um seguro, né, profissional que vai te dar todo o processo de recuperação do seu investimento enquanto você estiver incapacitado para o trabalho. Se você é inteligente a tal ponto, você já deve ter esse seguro. Mas, independente do seguro, o impedimento de exercer a sua atividade profissional vai fazer com que você desencadeie uma cascata de frustrações. E essa cascata de frustrações vão te levar a pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos vão te gerar sentimentos e efeitos fisiológicos no seu corpo que vão alterar o seu comportamento para se mexer. Pronto. Instalado o comportamento de rigidez para se mexer, endurecimento das articulações ou medo do movimento, a gente precisa trabalhar com o que eu te ensinei, com o que eu falei anteriormente, que é a exposição gradativa. Fazer uma coisa de cada vez. O paciente tem dor na coluna, mas tem dor no tornozelo. Ele tem dor na cervical, mas também tem dor no ombro. Ele tem dor no pescoço, dor no ombro, dor no cotovelo, dor no punho. Pro pescoço, o paciente tem hérnia de disco. Pro ombro, ele tem síndrome do impacto. Pro cotovelo, epicondilite. Pro punho, ele tem síndrome do túnel do carpo. Ele tem 4 diagnósticos de 4 médicos diferentes, endossado pelo fisioterapeuta do Pilates dele, endossado pelo fisioterapeuta do RPG, endossado pelo quiropraxista dele, pelo osteopata dele, pelo acupunturista dele. Aí chega em você e você olha pra cara dele e fala assim: você não tem 4 problemas, você só tem um problema. Seu problema está no pescoço, e isso, tudo que está aí no resto não tem nada a ver com o seu problema. Caio, você é maluco? Quantas vezes eu já ouvi isso aqui? Vamos testar você, a gente coloca um movimento no pescoço, tira a dor do pescoço, tira a dor do ombro, tira a dor do cotovelo, tira a dor do punho. Estou dizendo que é o seu caso? Óbvio que não. Existem casos que existem de fato os 4 problemas diferentes, e as respostas do sintoma do paciente são concorrentes. Não dá para tratar uma coisa, não dá para tratar tudo de vez. Mas existem casos que o paciente só tem um problema só e está depressivo e amedrontado por uma cascata de diversos diagnósticos infundados, baseados somente em exame de imagem. Você não é um exame de imagem. O exame de imagem, ele já acha alterações em pessoas que não têm dor. Portanto, nas pessoas que têm dor, não tem como a gente dizer para você que a dor é por causa do que está na imagem. A não ser e somente se o paciente tiver o problema lá na imagem e for um problema compatível com o exame físico que você faz. Então, por exemplo, gente, as faculdades privadas da área de saúde dão aulas para fisioterapeutas e médicos na mesma turma de exame físico musculoesquelético. Eles aprendem no início da graduação como examinar o paciente. Só que à medida que a graduação vai avançando, ele vai pegando matérias cada vez mais específicas. O profissional sai da faculdade esquecendo tudo que ele viu lá no início da graduação do exame físico. E a gente sempre é obrigado ao back to the basics. A gente tem que voltar para a base para fazer o básico muito certo. Tanto é que eu gosto de fazer muito essa analogia com o karatê, né? Eu fui praticante de karatê por muito tempo e existe uma graduação em faixas no karatê, né? E quando você chega na faixa preta, você começa a virar faixa preta do primeiro dan, faixa preta segundo dan, faixa preta terceiro dan. E a filosofia do karatê te mostra que é agora que você começou a aprender. E quando você vai para as aulas de graduação de faixa preta, você precisa o quê? Voltar para os fundamentos básicos e fazê-los com maestria, executá-los com maestria. A mesma coisa é na fisioterapia, é na medicina. A gente precisa voltar para o exame físico, que é uma coisa que está sendo muito esquecida por diversos pacientes. Enfim, por diversos profissionais da saúde. Enfim, a gente já fugiu muito do assunto, mas vamos lá. A gente tem muitos pacientes, que com um simples inquérito alimentar, perguntando na média o que é que você come manhã, tarde e noite, quantas refeições você faz, 3, 4, 5, 6... E aí você começa a fazer um inquérito. E aí, me diz o que é que você come de manhã na média. E no lanche da manhã? E à noite? E no lanche da tarde? E na ceia? No de jejum? O que é que você come? Aí o paciente vai falando tudo que come e a gente começa a entender que dos 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, o cara só come proteína no almoço. Um frango no almoço, uma carne no almoço, um peixe no almoço. Mas no café da manhã é café, pão. Café, pão, fruta. Café, pão, fruta. E na hora de dormir, cuscuz, raiz, café.
Ou seja, o cara se entope de carbo na fase adulta, adulto avançado, idoso jovem, idoso avançado, se entope de carboidrato à noite, se entope de carboidrato de manhã, come carboidrato ao almoço, faz um lanchinho com mais carboidrato, independente de ser fruta, e a proteína só tá lá no almoço. Aí o cara tá com dor, tá fazendo tratamento por base de exercício, a gente precisa recuperar essa musculatura. E para recuperar essa musculatura, o que é que a gente tem que fazer? Comer bem, dormir bem, hidratar bem. E se o cara não come bem, não ingere a quantidade de proteína por quilo de peso que ele precisa, por exemplo, estudos de manutenção de massa muscular predizem que o paciente precisa de 1,5 gramas por quilo de peso a 1,8 gramas por quilo de peso. Se o paciente tiver em um trabalho de hipertrofia para ganho de massa muscular, ele varia de 2 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Se o cara tiver num déficit calórico, aí para perder gordura, aí o nutricionista vai manipular, precisa ingerir a questão de proteína muito boa também, mas precisa controlar a quantidade de calorias que ele come. Isso aí só o nutricionista vai fazer. E aí, por que eu tô falando isso para você? Porque, cara, não adianta eu te colocar um protocolo de exercício mais eficaz do mundo, o mais premiado do mundo, que ganhou 10 anos como o melhor protocolo para tratamento de coluna, quadril e joelho, para o seu paciente, para você que é paciente melhorar, e quando você chegar em casa você não comer proteína. Você só come frango no almoço, não come um ovo à noite, não come um ovo de manhã, não come um peixe no jantar, né? Não bota proteína para você ingerir. Sua musculatura não vai recuperar. E aí você começa a confundir a dor muscular do exercício com a dor da sua queixa. As duas dores ficam somadas e você fica achando que está piorando. Mas tudo é porque você não regulou a alimentação. Então, você acha que nutrição e fisioterapia musculoesquelética estão desassociadas? Na verdade, eu não consigo enxergar em que tipo de problema a nutrição não se aplica. Na verdade, a nutrição, na minha opinião, né, não sou nutricionista, mas, cara, o nutricionista se aplica em todos os aspectos da sua vida. Disposição, sono, intestino, estômago, diabetes, pressão alta. Velho, nutrição é tudo. Nutrição e saúde mental, para mim, se todos bem soubessem e tivessem um nutricionista e um psicólogo para chamar de seu, eles não precisariam de médico, educador físico ou de fisioterapeuta para absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas essa informação para chegar é muito difícil, porque não está na Globo, está no Instagram, com 100 mil pessoas que seguem, 6 que assistem. E quando um cara chega na Globo para divulgar a abobrinha que foi divulgada no Estadão ontem ou anteontem, não sei, de um ortopedista falando que correr com mais de 40 anos é prejudicial para a saúde, passou no Estadão, né, velho? Daqui a pouco passa na Globo, daqui a pouco passa na Maria Braga, daqui a pouco passa no Jornal Nacional. A população vai o quê? Aprender errado. E aprender errado quer dizer o quê? Dar mais dinheiro para o sistema. Porque é um consumo de remédio em excesso que não precisa, é uma indicação de cirurgia em excesso que não precisa, é uma indicação de exame de imagem em excesso que não precisa, e você continua aí sem melhorar da dor. Então a gente precisa entender sobre aspectos fundamentais para controle da dor. Eu falei disso no início da live e estou te explicando aqui por que você precisa controlar o que você come para você melhorar da dor. Primeiro porque, se sua alimentação é tóxica e inflamatória, você altera a permeabilidade da membrana do intestino. Você começa a gerar uma desbiose intestinal. A desbiose intestinal sobrecarrega o seu sistema gastrointestinal. O intestino começa a abrir para absorção de lixo. O lixo extracelular começa a entrar no intestino por causa dessa alteração da permeabilidade da membrana. Eu não sei se você sabe, mas o intestino é o segundo cérebro. Inclusive, é o maior produtor de serotonina do seu corpo. Então, se você tem um desequilíbrio no sistema dopaminérgico ou de serotonina, o que é que vai acontecer com você? Desregulação do sistema analgésico. Você começa a não controlar a dor e não sabe por quê. Ah, mas eu não estou constipado, eu defeco todos os dias. Porra, qual é a consistência das suas fezes? É roliça, é quebradiça, é em bolotinhas? Qual a cor das suas fezes? É amarela, é verde, é marrom, tá preta? Tudo isso interfere. Um bom médico clínico geral vai te perguntar sobre tudo isso, né? Vai te pedir um exame de fezes, vai avaliar por ultrassom de abdômen total se a estrutura do intestino está legal. Se precisar, vão te pedir uma tomografia para ver se está tudo legal. Se for necessário, você vai fazer uma colonoscopia para ver como é que está a parede interna dos intestinos.
E vai te pedir exames de sangue específicos para a função intestinal. Então o que você come é o combustível para o seu carro funcionar. Se você vem tratar a dor e o tratamento da dor é por base de exercício, eu preciso recuperar sua musculatura, porque quinta-feira eu tenho que te ver de novo, porque eu te vejo 2 vezes na semana. Se você não se alimenta bem nesses 3 dias até você voltar, sua musculatura vai estar lascada para o próximo trabalho. E aí você não vai render, e aí você vai desperdiçar dinheiro, e aí você vai ficar frustrado e provavelmente... Enfim, não vou nem completar, né? Não precisa mais completar diante de tudo que eu disse. Eu só quero te dizer que, assim como o post que eu reposto quase todos os dias aí que eu fiz, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum fisioterapeuta vai salvar a sua dor, vai salvar a sua dieta, vai salvar a sua autoestima. O único responsável pelos seus resultados é você. A sua parte você está fazendo. Qual que é a sua parte? Procurar um profissional de saúde competente que você confie para te orientar. E a nossa parte a gente tenta fazer. Só que a nossa parte é te dizer o que fazer. Quem faz é você. Se porque é carnaval você não come bem, você não faz exercício, se porque é domingo você não fez exercício, seu corpo vai cobrar sua conta. Ponto final. Não tem pra onde correr. Vamos responder algumas perguntinhas aí agora, pra gente finalizar essa live. Chegaram alguns comentários. Quem tiver comentário pode falar aí. Thaís Ávila, Paulo Otávio, Romildo Júnior, Dona Fátima, que bom te ver aqui, viu, Dona Fátima? Manda um abraço pra Flavinha. Luque Lima, Fernanda92, Rafaela Portela e Emanuel Cruz. Vamos lá, tem pergunta aí, pessoal? Vamos lá. Se tiver, manda na interrogação no comentário. A Dailton falou que o ambiente diz muito, a gente já comentou sobre isso. Aquele bate-papo sobre educação e dor. Vamos lá. Paciente idosa do interior em tratamento de uma dor no joelho e a enfermeira do posto pergunta se eu não vou proibir de subir ladeira e catar caixa de banana. Jamais, a função é a baliza. Muito bom, maravilha. Pois é, gente. Qual é a capacitação que o enfermeiro tem para dar qualquer tipo de recomendação parecida com essa? Nenhuma, né, velho? Assim como a gente não sabe aplicar injetáveis, né? Quem sabe aplicar injetável é enfermeiro, é médico, é farmacêutico. Fisioterapeuta não. Ah, mas eu faço injetável, eu tô trabalhando com terapia neural. Uma hora você vai se lascar, eu sinto muito, viu, meu amigo? Uma hora seu conselho vai te caçar, porque o que já tem de processo aí nos Estados Unidos por isso. E tudo que tem nos Estados Unidos, 5, 6 anos depois, chega no Brasil, viu? Tá trabalhando com injetável? Cuidado. Cuidado mesmo. A graduação em fisioterapia não te dá habilitação nenhuma para isso. Coloque combustível ruim no seu carro e ela vai engasgar. Seu alimento é seu combustível. Isso aí, maravilha. Então não tiveram perguntas, né? Vamos encerrar. Qualquer coisa tem caixinha de perguntas nos stories, beleza? Então muito obrigado quem ficou até o final. Vamos nessa e até qualquer momento. Grande abraço, movimento é vida.